Você consegue perceber quanto nós somos privilegiados? Nosso coração consegue sentir a coisa mais empolgante que existe. E isso não vem de nós. O amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Ele derramou aquilo que nós sentimos por Ele. E isso nos faz nos sentir vivos. Só isso que importa. Nós somos muito privilegiados. Porque nós encontramos aquilo que estávamos buscando. Amém? Alguém aqui encontrou? O U2 canta, né? And I still haven't found what I'm looking for. Eu ainda não encontrei o que estava procurando. E essa é a canção do homem sem Deus. Eu ainda não encontrei aquilo que estava procurando, mas nós fomos encontrados. E o amor foi derramado em nossos corações. E quando nós podemos sentir esse amor por Jesus, nós percebemos que nós estamos vivos. Nós estamos vivos porque nós amamos a Ele. Ele é a vida. Jesus é a vida. E o amor que nós sentimos por Ele foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Não foi você que o amou primeiro. Ele te amou primeiro. Jesus nos amou e derramou sobre nós o seu Espírito Santo. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala o seguinte: você foi criado para ser extremamente feliz. Existe uma outra palavra para extremamente? Estupidamente, terrivelmente. Você foi criado para ser muito feliz. Quem diria que eu ia pregar sobre a promessa de uma vida boa? Vocês devem estar desconfiados de mim, né? Sim. Mas eu garanto que hoje eu vim falar sobre uma vida boa. Não só uma vida boa, mas uma vida extremamente boa. Uma vida estupidamente. Eu não estou encontrando outra palavra, né? Quando você quer falar de uma bebida muito gelada, você fala estupidamente gelada. Mas acho que estupidamente para felicidade não está muito combinando. Abundantemente. Estupendo. Hã? Plenamente. Radicalmente. Fogos de artifício no seu interior. Tudo que você possa imaginar de superlativos e êxtase e alegria. É para isso que você foi criado. Você foi criado para ser muito feliz. Você já falou isso para a pessoa do seu lado? Ela pareceu convencida? Que aqui de cima ninguém está muito convencido. Então, esse é o primeiro fato, você foi criado para ser muito feliz. O segundo fato é que algo aconteceu no caminho. O pecado entrou no mundo e, a partir de então, nós temos uma sobrevida. Que, aliás, ela é imerecida, inclusive. Ela é uma sobrevida, mas ela também faz parte da graça de Deus, né?
Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos. Ele nos concede o fôlego de vida. Ele nos permite viver momentos de alegria que sinalizam esse lugar para onde nós fomos criados, para estar, para desfrutar. Nós experimentamos uma sobrevida e não exatamente uma plenitude de vida. Esse é o segundo fato. O terceiro fato, não, ainda faz parte do segundo, é que, a partir do pecado, nós experimentamos uma sobrevida, mas ela não é... O pecado, ele não propõe uma coisa diferente. Então, isso que é um pouco confuso a respeito do pecado, é porque ele propõe a mesma coisa que Deus. Então, você foi criado para ser extremamente feliz e o pecado promete muita alegria, felicidade, uma vida boa. Então, isso ainda faz parte do segundo. Agora, o terceiro fato é que ambos prometem a mesma coisa, mas por caminhos radicalmente diferentes. Deu para pegar os 3 pontos, as 3 afirmativas iniciais? Primeira, que você foi criado para ser muito feliz. Segundo, que o pecado entrou no mundo e te promete a mesma coisa. Terceiro, é que, apesar dos dois estarem prometendo a mesma coisa, o caminho dos dois é diferente. E aí você pode estar se perguntando: o que essa mensagem tem a ver comigo? Porque eu já conheço esses fatos. Esta mensagem provavelmente é para um não convertido. E aí é que eu te pergunto, você pode perguntar para a pessoa que está do seu lado a seguinte pergunta: você é muito feliz? Se a sua resposta for sim, eu sou muito feliz. Não estou cabendo mais de tanta alegria e felicidade. Então, realmente, esta não é uma mensagem para você. Mas, se a sua resposta é não, eu não sou tão feliz assim, não tenho todos esses superlativos aí, não sou extremamente feliz, eu não sou estupendamente feliz, eu não sou plenamente feliz, então essa mensagem é para você e eu gostaria de abrir com vocês em João, capítulo 8. Versículo 30. Falando ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós temos aqui exposto por Jesus o caminho que é o caminho de Deus, né? Eu falei que os dois caminhos são muito diferentes e esse é o caminho de Deus. O caminho de Deus para que nós possamos experimentar a plenitude de vida, a liberdade a qual nós somos destinados, tem a ver com permanecer na palavra de Deus. Então, Jesus fala: se permanecerdes na minha palavra, sereis os meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Totalmente oposto ao caminho que a serpente propôs na concepção do pecado. Então, a origem do pecado acontece
num caminho oposto a esse, né? A serpente chega para conversar com a Eva e pergunta o que é que Deus falou, e a partir da resposta da mulher, a serpente relativiza, quase que não sai, relativiza a palavra de Deus. Então, o caminho do pecado tem a ver com desobedecer a palavra de Deus, e talvez você não... talvez ele não se apresenta tão claro assim, né? Desobedeça a palavra de Deus, mas ele vem de forma sutil, relativizando a palavra de Deus. Então, o caminho do pecado para a felicidade tem a ver com relativizar a palavra de Deus, e o caminho deixado por Jesus, o caminho de Deus, tem a ver com permanecer na palavra de Deus. Então, esses são os dois caminhos, e tomando um ou tomando o outro, você vai dar no destino que, de fato, no destino. Eu não posso dizer assim, no destino prometido, porque o destino prometido pelo pecado não é atingido, né? Então, você tem a promessa feita pelo pecado e o caminho deixado pelo pecado, e o resultado deixado pelo pecado não é aquilo que foi prometido. Então, isso todo mundo já sentiu na pele, já experimentou, já está cansado, não vou falar careca, porque tem muitos carecas aqui, mas você já está cansado de saber, de experimentar. Existe uma propaganda e existe a realidade. Então, aquilo que o pecado te propõe não é aquilo que você experimenta. Ok? Todo mundo comigo? Vocês já estão cientes disso, né? Então, se você está experimentando de um êxtase de alegria, ou se você está experimentando de uma sobrevida, tem a ver com qual caminho você está tomando, qual caminho você está trilhando. Então, existem dois caminhos e não existe um caminho no meio. Existe o caminho de permanecer na palavra de Deus e existe o caminho de relativizar a palavra de Deus. Relativizando a palavra de Deus, o resultado é desobediência. Desobediência. Então, ou você está obedecendo a palavra de Deus, ou você está desobedecendo a palavra de Deus. E se você está obedecendo a palavra de Deus, você está experimentando de muita alegria. Se você está obedecendo a palavra de Deus, você está experimentando de muita alegria. Você está experimentando daquilo que você foi criado para viver. Você está experimentando de êxtase que não cabe mais no seu peito. Esse é o resultado da santidade. Esse é o resultado, esse sinônimo. Santidade igual felicidade. Se você está cambaleando, duvidando da palavra de Deus, então o que você está experimentando é de... Pode falar qualquer coisa aí. Desobediência. É importante você não amenizar as palavras, tá? A serpente foi sutil, mas é importante a gente dar nome aos bois. O que ela propôs no Éden é: desobedeça a Deus e seja como Ele, o que não faz sentido algum. O que não faz sentido algum. Né? Existe Deus, né? Tipo, Deus, a origem não causada, a origem de todas as coisas, e aí Ele deixa uma ordem, e aí a proposta é: desobedeça a essa ordem e seja como Ele. Era para fazer as contas. Bastava usar um pouquinho o raciocínio. É uma equação furada desde o seu princípio. É impossível. Você vai desobedecer a Deus e ser como Ele. Hello? Não vai dar. Você vai cortar. Como disse C.S. Lewis, você está cortando o galho em que você está sentado em cima. É burrice.
Não vai dar em lugar nenhum. E foi o que Adão e Eva experimentaram, e é o que nós experimentamos desde então. Nós experimentamos de frustração, confusão, quase lá. Nós vislumbramos a felicidade, nós olhamos ela de longe, nós quase sentimos o gostinho. Mas o resultado é mais sede, mais alienação, mais confusão. E a confusão está instalada no nosso interior, porque nós duvidamos da palavra de Deus. Então, essa é uma mensagem para nós também, porque o contexto da passagem nos permite isso. Ela inicia falando a respeito de que enquanto Jesus estava falando, muitos, não poucos, não alguns, mas muitos corações creram nele. Enquanto Jesus falando essas coisas, muitos creram nele. Então, a partir do momento que muitos creram em Jesus, eu não estou querendo aqui enfatizar o muitos, apesar de que eu fiz isso. Mas o que eu estou querendo enfatizar é o fato de que creram nele. E não tem muita explicação para isso. Não tem muita explicação, não se explica a partir de nós essa fé. Não se explica a partir de nós. Porque se você for ver o contexto e o que está sendo dito, Jesus está numa discussão, e é uma discussão feia, uma discussão acalorada. A passagem fala que ele só não foi preso porque não era a sua hora. Então, Jesus está falando, eu sou a luz do mundo, eu sou a vida, quem andar comigo não vai andar em trevas, vai ter luz. E aí os fariseus começam na discussão dele, e aí então você tem um contexto onde Jesus está afirmando quem ele é, está afirmando coisas difíceis deles engolirem. Aquele judeu comum está afirmando ser o Filho eterno do Deus que criou todas as coisas. Então, a discussão ela está girando em torno da encarnação. Isso é difícil de engolir, isso é difícil de aceitar. E eles estão falando ali, perto do lugar de ofertas, ou seja, um lugar religioso, um lugar que tem muito peso para os judeus. Então, os fariseus estão fazendo acusações pesadas contra Jesus. Jesus está respondendo com autoridade, e enquanto ele está respondendo com autoridade a respeito de quem ele é, do seu relacionamento com o Pai, e afirmando que quem não ver a ele não vai ver o Pai. Então, existe ali um diálogo tenso, intenso, extremamente hostil. E enquanto esse diálogo está acontecendo, a Bíblia afirma que muitos creram em Jesus. Ou seja, de onde veio esse crer em Jesus? Porque não era momento para crer em Jesus. Jesus estava provocando os líderes, estava provocando os estudiosos, estava provocando as autoridades. Então não é um momento propício para crer em Jesus. Não é à beira da praia, os pássaros, né? Igual o Sermão do Monte. Olha lá, os pássaros, olha os lírios, né? Um negócio assim, meio hippie, Jesus, tal. Utópico, um negócio assim, bem convidativo. Não é esse momento. Não é um momento convidativo para a fé. É um momento de hostilidade. E a Bíblia diz que Jesus não é preso porque não é sua hora. Ou seja, tudo que ele está falando é motivo para isso. Então, não é um bom momento para crer em Jesus, mas muitos creram nele. E nós podemos testificar dessa experiência. A palavra do Evangelho chegou em nossas vidas. E não há muita explicação. Você pode contar seu testemunho e pode tentar achar alguma razão pela qual você creu em Jesus, mas o fato é que não existe explicação a partir de nós. As palavras da vida nos alcançaram, resgatou-nos, tirou-nos da cegueira, entende? E não tem explicação. Mas a partir deste momento em que você
foi alcançado por Jesus. Existe... Então, é como se Jesus está ali brigando com os fariseus, e vocês sabem que o alvo de Jesus não é ganhar a briga. O alvo de Jesus não é vencer a discussão. O alvo de Jesus é o quê? Alcançar pessoas. Deve ser, né? Então, assim, chegou lá, Jesus, ok. Muitos creram em você. Vamos ficar mais calmo agora, Jesus? Que tal? Você não quer agora, assim, deixar um ambiente mais tranquilo, mais leve, né? Afinal de contas, a gente está em público, né? Vamos agora para uma conversa mais tranquila, né? Vocês me entendem? Assim, a gente é brasileiro, a gente não gosta de climão. Né, Carol? Tipo assim, gente, já tá bom de discutir, né? Ângelo e Haroldo, vamos parar de brigar agora? Vamos ficar bem? Gente, não tem nada pior do que uma conversa tensa. E ok, ainda que elas sejam necessárias, então, provavelmente elas são necessárias para isso, né? Chegou aqui, muitos creram em você. Já está bom, não é? Vamos lá, cada um para sua casa. Aceitou Jesus? Pronto, ganhou, então, seu ingresso para o céu. Você creu em Jesus. Está tudo certo, Jesus pode até voltar para o céu. Mas aí você tem que entender que o diálogo muda de nível. Então, você tem um diálogo tenso, até o versículo 30. E aí o versículo 30 afirma que muitos creram em Jesus. E aí, a partir do 32, o diálogo não fica mais leve. O diálogo piora. Porque Jesus, até então, está falando de verdades gerais. Jesus, até então, está falando das verdades cósmicas, do Evangelho e dele, e do Pai. E tal. Maravilhoso. Mas a partir do momento que creram nele, o diálogo muda de nível. Ele sai das verdades gerais e ele passa para verdades específicas. E é nesse momento que Jesus perde todo mundo. Então, o que Jesus vai tocar, né? Nós não vamos ler toda a passagem, mas é terrível. A partir do 33, tudo fica pior. Até o último versículo, tudo fica mais ruim. Mais pior. De ruim. E Jesus está falando do quê? Ele está falando da condição. Pelas palavras, né? Essa passagem que a gente leu já inicia falando do que é ruim. Ele fala: conhecereis a verdade vos libertará. Tipo, para a gente uou, legal, a verdade nos libertará. Para eles foi uma ofensa. Para eles foi uma ofensa, porque estava chamando eles de escravos. E eles começam a rebater aquilo que Jesus está falando. Então, é mais ou menos assim, a gente não tem, para a gente não pesa em nada esse tipo de afirmação, né? Conhecereis a verdade vos libertará, até um lance assim, que nos dá uma esperança, um ânimo. Mas para eles era mais ou menos parecido aquilo que o Walter mandou vocês falarem ontem à noite. Vocês lembram o que o Walter mandou vocês falarem?
Repitam comigo. Eu sou mau. Eu não presto. Ninguém está repetindo. Consegue repetir? Eu sou mau. Eu não presto. Você tem dificuldade de falar isso? Talvez não. Talvez não. Porque talvez você já falou muito isso. Você já ouviu as aulas, você já esteve aqui no encontro, você já foi informado sobre isso. Talvez isso não seja uma novidade sobre você. Mas, a partir do momento que o espelho chega em alguma área específica da sua vida, você pula. Uma coisa é você dizer, eu sou mau. Outra coisa é você ouvir seu irmão dizendo, você está errado nisso. Então, para eles, ouvir essa afirmação de Jesus não foi nada agradável. Então, eles começam a retrucar. E quanto mais eles vão retrucando, mais Jesus vai se tornando específico. E essa é a graça de Jesus. Porque a gente não tem forças para admitir a nossa verdade. A gente não tem forças para abrir de verdade o jogo da nossa realidade. Talvez a gente nem tenha acesso à podridão que nós somos em nosso interior. Talvez a gente nem tenha total conhecimento disso. Mas nem aquilo que nós temos conhecimento, nós temos coragem de acessar. Mas nós temos um Senhor muito gentil. E Ele vai até o fim nesse diálogo. E Ele não recua, porque Ele sabe que nós precisamos de ajuda. Então, eles começam a retrucar e Jesus começa a ser ainda mais específico. Eles falam, não, a gente não é escravo não, a gente é filho de Abraão. E aí Jesus fala, se vocês fossem filho de Abraão, vocês não estavam tentando me matar. Pá! Tipo assim, ele fala da condição de escravos para o homem pecador, e depois ele vai mais fundo, mostrando o desejo específico que eles estavam tendo, não sei se era naquele momento ou naqueles dias, mas eles estavam com desejo de matar Jesus. E aí ele chega na tacada final, que ele afirma que apesar de eles serem filhos de Abraão, eles são filhos do diabo. Para quem Jesus está falando? Para aqueles judeus lá. Não. Jesus está falando para os judeus que creram nele. Jesus está falando para judeus que, naquele ambiente de discussão, de acusações feitas maldosamente, Jesus respondendo, eles creram nele. Judeus creram em Jesus. E para eles, ele está afirmando. Gente, eu não sei o quanto, qual é a sua disposição, qual é a disposição do seu coração para entender a verdade. Eu não sei qual é a disposição do seu coração para ouvir a realidade sobre você. Porque a partir do momento em que o Evangelho alcança as nossas vidas, o diálogo passa a ser específico.
E você pode não entender a gravidade do que o Evangelho custa para nós. Porque nós vivemos em um país pacífico em relação à nossa fé. E você pode achar que é tranquilo crer no Evangelho. Mas o Evangelho custa tudo de nós. O Evangelho custa tudo de você. O Evangelho não tem a ver apenas com a verdade eterna a respeito do relacionamento do pai com o filho e o quanto eles estão envoltos em um relacionamento incrível e amoroso, e você não está convidado para admirar esse relacionamento. Você não está convidado, você não foi salvo para olhar do lado de fora esse relacionamento e ficar encantado com o Pai e o Filho, a eternidade, sempre foram um. Esse não é o convite do Evangelho. O convite do Evangelho tem a ver com te introduzir nessa realidade da comunhão que o Pai tem com o Filho. E entende, eu não sei se você entende isso, mas você, lá dentro, vai dar ruim. Você não foi alcançado para admirar uma verdade que outras pessoas não acreditam. Você foi alcançado para experimentar de uma espécie tão pura e plena de felicidade, que tudo que nós já experimentamos nessa terra não passam de algo muito sem graça e pálido. Você foi alcançado para experimentar uma plenitude de vida. Você foi alcançado para viver abundância de vida. E na própria passagem, Jesus afirma: se verdadeiramente o Filho vos libertar. Não é isso a passagem, mas é assim. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente, irmãos, nós fomos criados para ser verdadeiramente livres. Nós fomos criados para ser o povo mais feliz da face da terra. Nós fomos criados para experimentar de uma integralidade, de uma verdade. Entende? Não é duas coisas diferentes. Eu fico muito chocada em ver o quanto é distante a realidade virtual da realidade real. Você vai acompanhando as fotos e parece que a pessoa esteve num lugar tão legal, tão bacana, ela parecia tão feliz. E depois você vai conversar com ela, ela vai contar o quanto aquele momento foi ruim. Sabe o nome disso? O nome disso é falsidade. O nome disso é falsidade. Você está vendendo uma imagem que não é verdadeira. E você não foi criado para viver essa dicotomia. Você não foi criado para viver. Qual é o oposto de integralidade? Divisão, essa dualismo. Você foi criado para ser um, íntegro, inteiro, verdadeiro. Mas você é um poço de confusão. E a única coisa que resolve a nossa confusão se chama verdade. E aí, irmãos, tem vários níveis de verdade. Vou ser um pouquinho prática.
Existe a verdade que Deus fala com você. E você é conduzido pelo Espírito Santo a confessar diante de Deus coisas. Existe a verdade que o Espírito Santo fala com você e você deve confessar a um irmão. Foi o que o Fábio fez ontem de manhã. E existe verdade que o seu irmão vai falar com você. Então, esse é o nível de confronto, tá? Esse é um nível de confronto. Se alguém vê o irmão, se o seu irmão pecar contra você, chama ele a sós. Repreende o seu irmão. Qual foi a última vez que você recebeu uma repreensão? Gente, e em relação a isso, não existe ninguém intocável. Ninguém está acima, entende? Não. Pastor. Ele pecou, mas, nossa, quem sou eu? Quem sou eu para repreender o pastor? Mas, irmãos, ele é seu irmão. Ele é seu irmão. Então, nós somos muito tímidos. Nós somos muito cheios de dedos. Somos tímidos, por um lado, e somos ariscos, por outro. Ok, tem mais algum nível? Eu falei. Então, tem o nível que Deus fala com você, você deve confessar diante dele. Tem o nível que Deus fala com você e você deve confessar para um irmão pecados que Satanás está te acusando na mente. Você não precisa ficar debaixo dessa acusação. Coloca a sua vida na luz. Então, tem esse nível. Tem o nível de um irmão chegando para você. Tem mais alguma coisa? E aí, para a gente finalizar, eu queria ler com vocês 1 João, capítulo 1. Eu não vou ler todas as passagens que eu gostaria, mas eu quero finalizar com essa. Queria citar apenas a passagem de João 4, né? Um pouquinho antes do que a gente leu, que é Jesus e a mulher samaritana. Que esse é um exemplo ruim que a gente leu, João 8. Jesus começou com a lanterninha e os judeus recuaram, se fecharam completamente. Aí você tem, como eu falei para você, Jesus perdeu eles. Mas João 4 é um exemplo bom, porque é a mesma dinâmica. Jesus está ali conversando com a mulher samaritana, estão falando de coisas cósmicas, gerais, e chega um momento que Jesus consegue um passo da mulher, né? E fala, dá-me dessa água. Então, existe um momento assim que a mulher se abre para o que Jesus está falando. E aí Jesus vira para ela e fala o quê? Amém, você é minha agora. Vai para sua casa e você tem seu ingresso para o céu. Não, Jesus vira para ela e fala o quê? Chama teu marido. Então, nesse diálogo, quando a mulher dá um passo em direção a Jesus, Jesus toca na ferida. Então, esse é um momento crucial, entende? Esse é um momento que você decide, eu vou em direção à luz e ferro tudo. Ferra tudo, gente. Não estamos falando aqui de perseguição. Você não vai ser morto por aceitar Jesus. Mas sua vida vai ser exposta. A sua verdade vai ser conhecida. Você quer isso? É isso que te custa.
Então, esse é um momento decisivo. Jesus fala, chama teu marido. E a mulher faz o quê? Não tenho marido. E aí Jesus, lembra, ele é gentil, ele ajuda. Ele fala, é verdade. Você não tem marido. Você já teve 5 e o que você está agora não é? Entende? Não tem maquiagem. Não vamos amenizar, não vamos dourar a pílula. O Evangelho nos convida para a realidade. É o convite para a verdade. E nós, igreja brasileira, temos muita dificuldade com isso. Nós temos muita dificuldade com a verdade. Nós temos muita dificuldade em ser sinceros. Então, talvez a gente até pode afirmar que o Evangelho está sofrendo perseguição, sim, no nosso país. Por sermos extremamente políticos. Não falamos a verdade. Não falamos a verdade. E assim, vamos caminhando, cada um com sua própria escravidão. Então, não tem outro caminho, entende? Ou você está na relativização, você está amenizando o seu pecado, amenizando a sua situação. Você está amenizando a palavra de Deus. Não, isso aqui está escrito, mas não deve ser assim, né? Ninguém vive assim, né? Então, o caminho de Deus tem a ver com permanecer na palavra dele. O caminho de Deus tem a ver com não fazer concessão. Não tem como. Não tem como. Não tem como entrar num equilíbrio entre o pensamento deste século e a palavra de Deus. Não tem como. Daí você vai fazer a sua escolha. E aí, então, 1 João. Capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e que contemplamos com nossas mãos, e nossas mãos apalparam, contemplamos com as nossas mãos, não. Com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Irmãos, existem coisas muito práticas deixadas pela palavra de Deus e nós não podemos ignorá-las. Não é uma decisão que você vai tomar de acordo com a confiabilidade de quem vai te ouvir. É uma decisão que você vai tomar mediante a sua obediência à palavra de Deus.
Você foi alcançado para viver uma espécie de vida que contagia todos à sua volta. Você não foi criado, você não foi alcançado pelo Evangelho para ganhar um embrulho e ficar apreciando esse embrulho, e ficar cheirando esse embrulho, e viver uma vida fake de cristão. Você foi criado para ser plenamente livre. Você foi criado para ser extremamente feliz. Você foi criado para ter abundância de vida. E Jesus está aqui nesta manhã. Eu senti muito bem em fazer o que o Fábio mandou fazer ontem. E você precisa entender que essa é uma prática contínua em nossas vidas. Confesse os seus pecados. Abra aquilo que está acusando na sua mente. Você não tem nada a perder. Não tem reputação a zelar. Você não tem mais dignidade. Você faz parte de uma religião que afirma que você não presta. Arrependimento significa: eu não consigo. E fé significa: Ele venceu. Você faz parte de uma religião que só tem um centro. Ele presta. Ele é santo. Ele é vencedor sobre o pecado. Jesus é o cabeça da igreja. Você não presta, você não tem nada a zelar. Você é daqueles que levantaram a bandeira branca de desistência. Para de ficar justificando os seus erros. Para de ficar retrucando quando alguém vem te exortar. Entenda que a sua podridão ainda não foi completamente revelada diante de você. Mas ela será. E isso vai te trazer libertação. E você vai poder afirmar, como Jesus disse: o príncipe deste mundo vem aí. E ele nada tem em mim. Ele nada tem em mim, porque eu faço parte daqueles que são livres. Aleluia. O príncipe deste mundo vem aí e ele nada tem aí. Quantos desejam viver essa realidade? Vamos ficar em pé. Existe vida após a revelação da verdade. Você foi criado para essa vida, amém?